Dito isso, passo a palavra ao senhor César Veloso, presidente da Gartner, por orientação do nosso amigo Jaime Gama, pediu para informar que as falas serão breves. Então, o senhor César Veloso é líder da Operação Gartner no Brasil e atua junto a setores privados e o setor público, sempre no compromisso de, no caso do setor público, fomentar o uso de tecnologia para fortalecer as políticas públicas. Ele tem MBA em Execução de Negócios pelo IBMEC, tem experiência como dirigente em programas para o desenvolvimento de negócios, desenvolvimento e formação de lideranças e condução de processos de negociações para operações de startups, inclusive. Possui vasta experiência em telecom, aplicados a negócios, sempre atuando de modo a transformar as organizações, desenvolver pessoas, construir times de alta performance e desenvolver e promover culturas inclusivas. Obrigada por sua participação. Muito obrigado. Bom, primeiro eu queria dar bom dia a todas e todos mais uma vez. É desafiador aqui, eu farei uma fala rápida, até em respeito aqui ao nosso tempo, para promover mais o debate, né, que foi dito. Mas eu queria primeiramente aqui agradecer ao diretor-geral da CEI, o Cássio, e todo o seu time, pelo convite, por estar aqui participando desse momento de comemoração, de celebração dos 30 anos da CEI. Também cumprimentar aqui os participantes aqui da mesa, né, e todos os funcionários aqui da CEI, todos os colaboradores que aqui estão presentes. Bom, eu sou César Veloso, sou filho de um baiano brasileiro, né? Aliás, é muito especial esse momento aqui para mim, do meu saudoso pai, lembro sempre dele, e lidero a operação do Gartner no Brasil, há 18 anos na organização, e para aqueles que talvez não saibam, não conheçam o Gartner muito de perto, o que nós fazemos, né? O Gartner atua hoje no globo em mais de 120 países, objetivamente oferecendo pesquisa e aconselhamento imparcial, com I maiúsculo, em tomada de decisão e contínua em tecnologia e gestão de negócios. Temos hoje 46 anos de existência, então a fundação foi em 79, né? E hoje o que fazemos é exatamente apoiar as organizações nos seus processos de tomada de decisão, para que essas decisões sejam mais assertivas, com mais objetividade, mais ganho de tempo, mais aceleração, né? E dessa forma as organizações possam executar as suas estratégias. Falando de setor público, a gente está falando de como é que nós ajudamos a esses órgãos, seja na instância federal, estadual, municipal, a entregarem aquilo que é o mais importante, já foi falado aqui um pouco antes, como é que eles vão habilitar as políticas públicas, como é que eles vão executar suas missões finalísticas, correto? Bom, aqui na Bahia a gente está há mais de 10 anos, hoje, atuando em diversas instituições importantes e junto aqui, naturalmente, a CEI Bahia. Muito importante para a gente, fundamental, reforçar a mensagem de parceria do Gartner com a CEI Bahia. A CEI ela tem um papel estratégico na produção de dados, de estudos que fundamentam políticas públicas do Estado, e essa parceria ela é essencial para o avanço que estamos buscando em conjunto. O Gartner, portanto, tem um compromisso muito grande com a transformação digital do Estado da Bahia. Tivemos a oportunidade de colaborar na elaboração de programas fundamentais, como o Bahia Mais Digital, o Plano Plurianual 24-27 PPA, que, por certo, refletem a vocação, a visão estratégica do governo para o futuro do Estado da Bahia. Então, nossa missão, resumidamente, é apoiar o governo da Bahia de forma abrangente na execução desses planos e iniciativas, e de forma transversal, buscando sempre a transversalidade, a correlação entre os diferentes entes, secretarias, de maneira que a gente consiga promover essa integração e aí, de fato, contribuir com a habilitação das políticas públicas no que nos cabe como nossa missão, nosso dever de casa. Então, nesse contexto, queremos destacar aqui a importância crucial da jornada de dados para a tomada de decisão e melhoria da gestão pública, né, em um cenário crescente
de crescente complexidade, escuta-se muito VUCA, né? VUCA é um termo, tem um anglicismo aí por trás, não podemos falar VICA, né? Volatilidade, incerteza, complexidade, ambiguidade, a gente vive esse momento, né? E a capacidade de coletar, analisar e utilizar dados de forma eficaz é o que permite aos gestores públicos entenderem a realidade, identificarem desafios e oportunidades e tomarem decisões mais assertivas que impactem diretamente a vida dos cidadãos. Uma gestão baseada em dados é uma gestão mais eficiente, transparente e responsiva. E olhando para o futuro, os dados são também um requisito fundamental para a nova jornada com a inteligência artificial, a IA. Aliás, tem uma correlação direta, né, da IA aqui com a questão energética, né? Estamos aí com uma previsibilidade de consumo e demanda energética altíssima por conta da IA, né, no futuro. Então, a IA ela tem um potencial imenso para revolucionar a entrega de serviços públicos, tornando-os mais rápidos, personalizados e acessíveis. No entanto, a eficácia da IA, ela depende intrinsecamente da qualidade e da disponibilidade dos dados que a alimentam. Então, investir em dados hoje é preparar o Estado da Bahia para obter os benefícios da IA amanhã, melhorando significativamente os serviços oferecidos ao cidadão baiano. Então, o trabalho do Gartner aqui na Bahia, em parceria com a CEI e outras instituições, visa exatamente fortalecer, não limitado a essa base de dados, né, e prepará-la para os desafios e oportunidades da área digital e da própria IA. Mas, sem maiores delongas, agora, para a gente detalhar um pouco mais sobre o trabalho específico que está sendo realizado aqui junto à CEI, que, aliás, vem aplicando de maneira disciplinada, diligente, aplicada, intensa, né, todas as metodologias, todos os construtos que dispomos aqui, parabéns por isso, é diferenciado, eu diria até em comparação a outros órgãos. Aliás, é importante a menção, o Brasil hoje atende, o Gartner do Brasil atende hoje mais de 400 organizações, onde 50% desse todo é do setor público, então a gente está falando de mais de 200 órgãos nas instâncias federal, estadual e municipal. Mas, sem maiores delongas, para detalhar um pouco mais sobre esse trabalho, esse case muito bonito que está sendo construído, eu convido aqui o meu colega Jaime Gama para fazer as honras da casa. Jaime, por favor. Muito obrigado a todos. Obrigada, senhor Sérgio. Prazer, uma honra. Inclusive pela elegância da sua fala, estava comentando aqui, e pela expressão vaidosa de Acácio. Eu podia ter trazido o celular para tirar uma foto aqui. Obrigado pela menção. Jaime Gama, diretor executivo sênior da Gartner, tem mestrado em gestão empresarial e marketing em Lisboa e em administração na UFBA, tem atuação profissional relacionada a TI e negócios, com várias experiência no ramo, várias empresas no ramo, ocupando a posição de CEO em várias delas, digamos assim. Foi docente dos cursos de graduação e pós-graduação e no Gartner atende instituições públicas e privadas com atividade orientada para transformar organizações no propósito de cumprir suas missões e viabilizar a produção de valores tangíveis. Obrigada pela presença e passo a palavra. Então, muito bom dia a todas, a todos. É uma honra estar aqui, Acácio. Muito obrigado pelo convite, né? Personalidades ilustres aqui, temos reuniões recorrentes aqui na frente. Obrigado, Veloso, pelas palavras, os palestrantes também. Patrícia, pela organização brilhante aí do evento. Tem mais pessoas, né? Então, agradeço muito aqui essa presença nossa da Gartner aqui. Então, eu vou direto ao ponto. A ideia aqui é fazer esse fechamento com vocês, é breve, trazendo duas iniciativas que temos trabalhado na CEI com bastante sucesso, ligada à governança de dados e inteligência artificial. E aí eu queria saudar aqui um parceiro meu no Gartner, que é o Dorsa, não está aqui presente hoje, mas atua conosco, né, aí na parte de dados, brilhantemente. E a gente fez eu faço uma parceria interna com ele muito forte para manter uma conexão desses dois temas, né, dados e IA. São duas iniciativas que precisam andar de mãos dadas,
talvez isso ainda esteja em campo de entendimento pelas organizações, mas as duas funcionam muito melhor quando abordadas aí juntas, né, com seu devidos campos de conhecimento de atuação. Então, falando um pouco de governança de dados, qual que é a ideia aí do trabalho com a SEI? Então, conceituando governança de dados, essa especificação de quais são os direitos de decisão para que você garanta esse comportamento apropriado aí na avaliação, criação, consumo de dados, controle, né, de dados e análises. Essa é uma imagem muito interessante que o Gartner tem, né? O Gartner, como Veloso colocou, nós temos um grande portal de pesquisas que vai lembrar um pouco do ambiente acadêmico. Então, esses analistas nossos de pesquisa espalhados aí pelos 120 países, a gente tem aí uma quantidade bem expressiva deles, cerca de 2.000, eles ficam aí pesquisando todas as indústrias, e aí governo, para a gente chama de indústria, um segmento, né? E todas as disciplinas, vamos chamar assim, para produzir esse material, esse conteúdo nesse portal do Gartner, e a gente usa desse portal para tracionarmos os temas aí, das várias possibilidades aí dos campos de conhecimento. Então, dentro do âmbito de governança de dados, aí trabalhamos aí alguns elementos cruciais, desde a confiança, como é que se estabelece confiança em dados, né? Dados têm um histórico importante de sistemas legados, então a gente tem dados muito antigos, né? Dados digitalizados muito antigos, e muitas vezes a confiabilidade desses dados pode ser duvidosa, então há de se ter um trabalho grande de verificação disso, de qualidade e higienização desses dados, e também dados mais do momento presente, momento futuro, né? Quais são os cuidados desses dados, no campo aí da transparência, da ética, né? Das questões de risco, de segurança da informação, né? É um elemento crucial nesse debate, educação, treinamento, que a gente vai chamar de alfabetização ou letramento de dados, toda a parte de colaboração, cultura, né, trazendo essa cultura, essa orientação que a gente chama de data-driven, né, orientação a dados, e prestação de contas aí no que tange a dados. Então esse seria o roteiro de atuação aí, muito simplificado no campo de dados, e aí eu já vou direto para o produto SEI. Então, através desse trabalho, a gente desenvolveu aí a governança de dados com a SEI, né, que culminou aí nessa política de governança de dados, que está aí publicada, um sucesso aí na leitura da PGE, de demais órgãos, né? E aqui está um flash da primeira página desse trabalho, as disposições gerais, né, que já asseguraram a governança e a gestão eficiente, segura e ética, né, de dados produzidos ou custodiados pela SEI. Então, isso dá uma transparência, né, da atuação da SEI perante dados. E depois vai tratar de princípios, diretrizes, né, as várias instâncias de governança de dados, agentes de governança de dados, né, disposições finais. E a SEI, muito habilmente, né, elegeu aí um head de dados, né, está aqui o Rodrigo, o head de dados, um head de IA, e aqui meu amigo Marcelo. Isso foi crucial também, né, se você já coloca aí o chapéu na cabeça de ambos para essas tratativas. Às vezes as organizações são um pouco lentas para fazer essa atribuição, e ela é crucial, né, para que essas pessoas, esses profissionais, comecem atuando de forma bem interessante, bem completa nesse campo de conhecimento. Aqui mais um flash aí, né, Marcelo e Rodrigo, da arte final aí do material. Então ficou um material bem bacana, disponibilizado por todos aí. Eu tenho usado essa referência em demais clientes meus, de como se produzir uma política como essa, tão importante para o Estado. E no campo da IA, né, do campo da IA também é bastante interessante. Então o Gartner no campo da IA, em 2023, em dezembro de 2023, quando a IA atingiu o pico, que a gente chama de pico das expectativas, né, quando ela sai aí, especialmente a IA generativa, a machine learning, bem mais tempo, né, vocês trouxeram aqui, mas a IA generativa que vem aí se desenvolvendo em laboratório, aí tem a história da OpenAI, todo mundo tem acompanhado, né? E a partir de 24, todo esse arcabouço teórico, né, conceitual de IA, cai na mão da indústria, e a indústria começa a produzir todo esse conjunto de produtos, né, ferramentas, aí nascem ChatGPT, Gemini, Claude, né, várias ferramentas, DeepSeek, a China daqui a pouco entra também no cenário, como vocês estão acompanhando, e a gente tem uma grande universalização de soluções de IA para serem usadas pelas organizações. Então, no Gartner, a partir dessa época, talvez tenha sido o assunto que mais produzimos notas de pesquisa.
Criamos até um ambiente específico dentro do portal para fazer as tratativas de IA, né? Um IA Research Center bastante interessante. A gente continua publicando muita coisa de IA. Então, temos ali um roteiro metodológico muito interessante, muito rico, né? Aí eu trago talvez a imagem para mim, mais contundente aí desse material nosso do Gartner, que é essa imagem que vai navegar desde a estratégia de IA, passando pelo valor que a IA produz, os aspectos relacionados à organização. Então, como uma SEI se organiza, ou outro órgão qualquer se organiza para usar a IA, as questões ligadas a pessoas, cultura, como levar esse letramento de IA, governança, depois entra na engenharia de IA propriamente dita, da execução da IA, e aí, evidentemente, dados também fazendo essa conexão. Então, pode parecer meio complexa essa imagem, mas essa imagem é interessantíssima, que é um roadmap que a gente tem aí, ponta a ponta, de como se atua com a IA de fio a pavio, né? Como diz no jargão popular. Então, cada caixinha dessa, desde a definição da visão de IA até a última caixinha, tem por trás dela aí, na nota de pesquisa, esse desdobramento com outras notas de pesquisa de como é que você faz essas tratativas todas. É uma nota de pesquisa riquíssima, a SEI consumiu muito esse material, a gente usa demais esse material para o nosso trabalho do dia a dia. Então, o que fizemos com esse material? Aí é um workshop muito interessante que a gente faz, eu devo ter feito isso umas 15 vezes no Brasil aí nos últimos um ano e meio, em empresas públicas, organizações públicas e privadas, que é fazer essa provocação de onde colocar as fichas de IA, vou chamar assim. Então a gente usa essa circunferência com 4 quadrantes, e aí essa aí já está populada aí com essas bolinhas azuis, que são as oportunidades de IA, e a gente identificou em conjunto com a SEI, mas a gente faz uma provocação assim, onde é que eu coloco as fichas de IA? Em um desses 4 quadrantes. Então, olhando para o eixo Y, eu vou focar embaixo, mais em operações internas, né? Isso está sendo muito forte aí no judiciário, por exemplo, né? Trazendo eficiência para o judiciário, para os ministérios públicos, para a fazenda, para vários tipos de órgãos. Também posso jogar a IA lá para cima, né? A abordagem mais no eixo Y lá em cima, que é uma IA olhando diretamente para o cidadão, né? Aportando valor para o cidadão, aportando valor para o cliente. E no eixo X, a gente vê uma IA navegando desde a IA do dia a dia, então aquelas operações, né, mais diárias, mais rotineiras. Então eu posso colocar aí minhas fichas de IA nesse campo aí de conhecimento, ou uma IA que a gente vai chamar no Gartner de Game Changing, né, que é uma IA que realmente muda o jogo. Então, muda o jogo, esse termo é muito forte para o privado, mas cabe para o público também, não é? Uma IA que realmente você muda o jogo, e acho que as palestras anteriores podem expressar bastante isso. Então, essa primeira provocação nesse workshop, um workshop de 3 horas que a gente fez, né, Acácio, lá na SEI, uma tarde de sexta-feira lá, a gente reuniu as áreas de negócio, e o objetivo do workshop é sair ao final dele com esse produto que vocês vão ver aqui agora, que é o que a gente vai chamar no Gartner, que já é o meu slide final, que a gente vai chamar no Gartner de o prisma de IA, né? Então, o que o Gartner fez no início de 24? Nossos pesquisadores estudaram as várias indústrias e produziram sugestões de casos de uso de IA para cada indústria. Então, aí vai banco, saúde, varejo, telecom, tudo que é indústria tem uma sugestão, quais seriam os melhores casos de uso. E governo também, né? O governo tem essa sugestão. E a ideia do prisma é esse triângulo, né, com esse quadrado no meio, está meio distorcida a imagem, mas é um quadrado no meio, e que se você puxar o quadrado para o seu rosto, vai dar essa sensação de prisma. Então, esses casos de uso que estão colocados aí nessas bolinhas aí de cor de rosa, aí, que na SEI foram 11 casos de uso, e aí tem todo o detalhamento disso, que não caberia aqui trabalhar nesse momento agora, mas o que a gente faz? A gente faz um trabalho de pontuar, né, tirar do campo da subjetividade, na ideia se o caso de uso é bom ou não é para a SEI, que foi o nosso alvo aí, em 2 eixos de priorização, de categorização. Que esse eixo que vocês estão vendo aí, chamado Business Value, que é o valor que aquele caso de uso gera para o negócio, qual que é a promessa de valor que gera para o negócio, né, Cássio, daquele caso de uso, e aí isso vai se desdobrar em 5 outras categorias. Então a gente, num workshop como esse, a gente vai aí refinando isso e dando notas, né, de 0 a 4 para esses casos de uso. Tem uma ponderação, tem toda uma engenharia aí, essa ferramenta do Gartner, para que esse caso de uso se posicione em algum local desse quadrado.
E a feasibility, né? Feasibility é a viabilidade. Qual que é a viabilidade desse caso de uso ser executado efetivamente? E vai envolver um aspecto mais técnico, um olhar mais técnico, né? Em tecnologia mesmo, em infraestrutura, em prontidão interna do órgão para aquele caso de uso, tá? Até mesmo uma prontidão externa, a própria disponibilidade de dados confiáveis. Então, são categorias que a gente pode desmembrar para abordar a viabilidade. Então, cada bolinha dessa é plotada no gráfico automaticamente, né? Esse é um output, assim, one page, né? O Gartner gosta muito dessa visão, uma página altamente executiva, plotando os casos de uso. Então, esse material nada mais é do que um gráfico, né? Ele é um gráfico XY. Então, eu vou traçar aqui um eixo Y do gráfico e um eixo X. Então, cada bolinha dessa que vem a ser os casos de uso citados aqui embaixo, ele contém uma ordenada e uma abscissa. Então, essa ordenada e abscissa são resultado, né, que vai dar, aqui está dando high, né, alto, que é perto da nota máxima, e aqui, por exemplo, vai dar low, desse caso de uso. Então, aqueles casos de uso que se posicionarem mais em cima desse gráfico, eles vão ter, tanto aqui no eixo Y, alto valor para o negócio e alta viabilidade. Então, são casos de uso sugestivos para serem executados. Então, a gente fez esse trabalho na SEI, como eu falei, eu tenho feito em outras organizações, é um trabalho riquíssimo, e a partir desse trabalho, a organização começa a partir para a execução desses casos de uso. Então, acho que é um dos workshops assim, que eu sou mais fã no Gartner, porque ele realmente sai com um produto final, né? Após aí 3 horas de discussão. O público que a gente conversa são pessoas da área de negócio, conhecedoras do negócio, então fizemos isso na SEI e com bastante sucesso. E aí temos feito em outros lugares do Brasil. Então, basicamente é isso que eu queria trazer para vocês, estimular, né, realmente esse uso da IA, esse uso da IA Machine Learning, né, como vocês colocaram, mas a IA também generativa para as organizações, e agradeço aí a participação de vocês. Obrigado.